alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e o seu amor é mais forte do que a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já parou para pensar em quantas vezes o inimigo tentou roubar o seu fôlego de vida? Quantas vezes ele tentou te destruir, te jogar por terra para nunca mais você levantar? Você já parou para meditar que nem todo mundo te ama, nem todo mundo quer você bem, quer ver a sua vitória? Olha só o que diz Davi no Salmo 55, esse mesmo Davi que derrotou Golias, que destruiu exércitos, esse guerreiro levantado por Deus. Ele faz a seguinte declaração no versículo 4: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu faria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Eu custei a aprender isso, mas graças a Deus o Senhor me alertou. Nós temos que tomar muito cuidado, não apenas com aqueles que nos ameaçam e que moram longe de nós e que nos querem ver mal com ódio declarado, mas com aqueles que muitas vezes comem na nossa mesa, com aqueles que se assentam no nosso sofá para sorrir conosco, com aqueles que às vezes nos elogiam, batem em nossas costas, estão, vai lá que tudo vai dar certo, depois você me conta lá como é que foi. Nem todo mundo que diz que nos ama, de fato nos ama. E eu estava vendo uma reportagem ontem no jornal e eu fiquei bem triste com aquela reportagem a respeito de um homem que estava abusando de 3 crianças, inclusive já uma adolescente de 14 anos e uma pré-adolescente e as outras mais novas. Uma faixa de 3, 4 crianças, era mais ou menos isso, porque tinha 2 bem pequenas. E naquela reportagem, me faz até pensar, porque é terrível. Naquela reportagem, estava se dando o parecer da reportagem, esclarecendo que aquele homem, o abusador, era amigo íntimo da família há mais de 20 anos. Amigo chegado, sabe? Aquele unha e carne. Vivia dentro da casa dessa família e as crianças viviam na casa dele. Inclusive, ele era padrinho de uma das crianças que ele mesmo abusava por anos e anos. E o pai dessas crianças abusadas era muito confiante nele. Era uma pessoa que confiava das filhas dormirem na casa desse pedófilo. E nem imaginava. Aí depois de muito atentar para o comportamento das 2 menores, que uma estava muito agressiva e outra estava muito calada e arredia, foi que com todo jeitinho, perguntando, a mais velha se abriu e começou a contar aqueles detalhes sórdidos e tenebrosos do abuso. E aí me chamou a atenção que, se fosse o caso do pai precisar de viajar, sair, e visse um desconhecido, um estranho passando na rua, e aquele estranho se propusesse: pode viajar tranquilo, eu vou cuidar de suas filhas, pode ir em paz, eu vou cuidar da sua casa, vou cuidar delas e nenhum mal acontecerá a elas. Com certeza aquele pai de família jamais permitiria: vem cá, eu nunca te vi antes, não vou deixar um desconhecido cuidar das minhas filhas e entrar na minha casa, não. Você vai me perdoar, mas
Eu não te conheço. Quem abusa é quem conhece. Quem tem poder sobre as coisas que estão dentro daquela casa é quem tem acesso dentro daquela casa. Quem trai a confiança, na maioria das vezes, é quem está perto. Quem toca no seu fraco é quem conhece o seu fraco. Quem tenta fazer de tudo para te desanimar de realizar o sonho é quem conhece o seu sonho. Muito cuidado com quem entra na sua casa, quem participa da sua intimidade. Não leve qualquer um no seu quarto, não deixe qualquer um se assentar ou deitar sobre a sua cama. É um local de intimidade, de privacidade, de comunhão entre você e o seu cônjuge. Cuidado com quem você conta os seus sonhos, nem todo mundo acredita nele. Nem todo mundo tem estrutura para crer com você de que um dia ele se tornará real. As pessoas, elas invejam aquilo que elas veem. Como que a pessoa vem invejar a sua planta, o seu sofá, os seus móveis, se ela não tem acesso a eles? Muito cuidado. Porque o inimigo, ele não vem de chifres, olhos esbugalhados, vermelhos, um tridente, uma voz grossa falando que vai te matar e roubar o seu marido, ou destruir os seus filhos, ou abusar dos seus pequenos. Não. Primeiro ele observa, ele vai conquistando um cômodo de cada vez, vai ganhando uma confiança um pouquinho maior amanhã. E se você não vigiar, daqui a pouco ele está deitado na sua cama, com o seu esposo, com a sua esposa e tomando o seu lugar. Já ouvi histórias absurdas de que quando a esposa morreu, quem tomou o lugar dela foi a irmã, que era assim com a família. Que quando o marido morreu, quem tomou o lugar dele era o vizinho chegado, que todo dia estava almoçando lá. Muito cuidado, vigia, ora, cuida da sua casa, cuida da sua família. E eu termino essa meditação com uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 38, logo após o Senhor ter acrescentado mais 15 anos de vida ao profeta Ezequias. Aquele homem foi um homem muito abençoado por Deus, mas muito abençoado mesmo, porque Deus enviou o profeta Isaías até ele e deu uma ordem: avisa Ezequias, arruma sua casa que você vai morrer e não vai viver. Virou as costas e foi embora. Naquele mesmo instante, a palavra fala que o rei se virou para a parede e chorou e orou: Senhor, lembra-te de como eu tenho andado na sua presença, lembra de mim, da vida que eu tenho levado. Né? O dizer a respeito do que ele estava sentindo naquele momento. E então, pela misericórdia, Deus acrescentou 15 anos de vida a esse rei que estava à beira da morte. E sabe o que ele fez logo após esse grande milagre? No capítulo 39, a palavra do Senhor fala que naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque ele soube que ele estava à beira da morte e tinha se recuperado. De onde era esse interessado na vida de Ezequias? Da Babilônia, do povo inimigo. E Ezequias recebeu com alegria os enviados da Babilônia e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, com todo o seu arsenal. Mostrou tudo. E tudo que se encontrava nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. E então o profeta Isaías foi até o rei Ezequias e perguntou: o que esses homens disseram? De onde eles vieram? De uma terra distante, respondeu Ezequias. Eles vieram da Babilônia para me visitar, achando que aquilo era uma grande vantagem. E o profeta perguntou a Ezequias o que eles viram no seu palácio. Ezequias respondeu:
Viram tudo o que há no meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E se ele não tivesse aberto a porta para o inimigo? E se ele não tivesse mostrado todos os seus bens que ele tinha? Ah, mas como é que ele ia saber que isso ia acontecer? Como é que ele ia saber que talvez seria um inimigo tão terrível assim? Ainda que fosse da Babilônia, porque tem pessoas que pensam assim, né? Como é que eu vou saber quem é meu inimigo? Como é que eu vou saber quem é aquele que me quer mal? Põe o joelho no chão. Fala com Deus. Pede a Ele para te mostrar. Peça a Ele para tirar, para arrancar do seu meio, do seu convívio, sim, da sua intimidade, os falsos, os mentirosos. Lembra do Salmo 55, que eu comecei essa meditação? Davi, segundo o coração de Deus, ele diz: se fosse um adversário, se fosse um inimigo que me insultasse, eu já estava esperando, mas logo você, amigo íntimo, chegado, você com quem eu partilhava a minha intimidade, você que ia comigo para a igreja. O Espírito Santo de Deus não nos deixa enganados. E o seu lar deve ser uma casa edificada por Deus, um lar de paz, blindado pelo sangue de Jesus. Cuida da sua casa, cuida da sua família. Porque muitas vezes, enquanto você não está percebendo, tem gente, de olho. Assim como a palavra fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8, estejam alertas, sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, está ao derredor, rugindo como leão, buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar. Vigia, abre seu olho. Melhor amigo é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. As outras pessoas é Deus que vai te orientar. Quem é quem? Cuidado, vigia, porque nem todo mundo quer o seu bem, mas existe um que se entregou para te dar vida e vida com abundância, não uma vida qualquer. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará.